Olá, meu querido, minha querida, tudo bem com você? Espero que sim. Você que está ao vivo comigo, curte a live e compartilha a live, pois todos os dias nós estamos aqui no período do almoço falando sobre várias informações, política e derrubando fake news em geral e principalmente nessa luta que é nossa e que é constante, a luta pela democracia. Então, curta agora a live e compartilhe, que é importante. Pois bem, meu querido, minha querida, o golpe de Estado, a tentativa da abolição do regime democrático, foi realmente planejado? Houve todo um estratagema por detrás de tudo isso, envolvendo políticos, forças armadas, altas autoridades? Como que é isso? Eu vou dar a minha percepção para você aqui, e o que eu disser, em grande maioria, são objetos de investigações, enfim, mas é a minha opinião. Bom, existe um núcleo que está por detrás de toda essa trama golpista, cujo centro tem um sujeito, um personagem que deflagrou e sempre propagou ataques à democracia, ao pleito eleitoral, às urnas. Quem é? Adivinhou? É tão fácil e previsível. Bolsonaro está no núcleo dessa trama. A partir dele nós temos já um general, temos um ministro da Justiça, ex-ministro da Justiça, temos um diretor da Polícia Rodoviária Federal e esse ministro da Justiça também é delegado da Polícia Federal de carreira, temos um governador e temos também um partido político. Como assim, Andréia? As conexões estão acontecendo. Anderson Torres era ministro de Justiça de Bolsonaro. Ele se encontrou com o diretor da PRF, Silvinei Vasquez, no dia 28 de outubro, 2 dias antes do segundo turno das eleições. Se encontrou para uma reunião. E no dia 30, no dia das eleições, Silvinei Vasco, diretor da PRF, realizou várias blitz golpistas para tentar impedir que eleitores ali no Nordeste chegassem às suas zonas eleitorais e pudesse votar. Coincidência? Você que vai me dizer se é coincidência ou não. E esse mesmo sujeito, delegado da Polícia Federal, ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, está sendo investigado. Foi preso a pedido do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e tendo seu pedido aceito pelo Supremo Tribunal Federal, por envolvimento no atentado à abolição violenta do regime democrático, da democracia. Foi encontrado na casa dele uma minuta que formalizaria o golpe a partir de um estado de defesa intervindo no Tribunal Superior Eleitoral, destituindo os ministros e levantando um conselho ali para fazer toda a situação para reverter o resultado das eleições. Coincidência? Achar essa minuta na casa do então ministro da Justiça de Bolsonaro? E preso, ele esqueceu o celular dele. Coincidência? Esse mesmo ministro da Justiça de Bolsonaro, ontem em seu depoimento, não respondeu nenhuma pergunta. Usou seu direito de permanecer em silêncio, ficou calado. Aí você me diz, André, ele pode ficar calado? Pode. É um direito constitucional de não se produzir prova contra si mesmo. Já me perguntaram aqui no canal, inclusive, se ele poderia mentir. E se ele mentisse, ele poderia ser prejudicado. Não. Ele, enquanto suspeito de um crime, investigado, ou enquanto acusado, processado por um crime, ele pode mentir. Ele não faz juramento de dizer a verdade. O Estado que se debruce, o Estado que lute e que encontre
provas contra aquela pessoa que está sendo incriminada. E é essa mensagem que ele está passando, que o Estado, a União, a Polícia Federal, enfim, que encontre provas contra mim, porque eu não vou produzir nenhuma prova contra mim mesmo. Moralmente, eu não estou falando do aspecto moral, eu estou falando como funciona a justiça brasileira. Se eu concordo ou não com isso é outra situação, mas que ele pode fazer isso? Ele pode. É um direito dele. Só que ele acaba com ele politicamente. Juridicamente é confortável, porque ele não vai ter que se desgastar, embora exista o desgaste de qualquer forma, só pelo fato de estar preso. Mas ele vai pagar um preço político por isso. E eu aprendi na minha vida que quem cala é porque tem o que esconder. Quando a pessoa não tem o que esconder, ela fala: foi assim, não foi assim, eu fiz isso, eu não fiz isso, assim, assim, assim. Pronto. Mas quando ela deve, ela se cala. Por quê? Ela sabe que tem como usar o que ela disser contra ela mesma depois, a partir de uma investigação e das conexões pertinentes e achar a verdade. Então ela se cala, se omite ou mente. E ele optou por se calar até o momento. Só que tem um porém. Ele tem muito a perder. E eu vou dizer os atores que estão até o momento circundando Bolsonaro. Tem o general Braga Neto, que foi o vice na chapa de Bolsonaro. Ele, segundo a CNN, fez reuniões para discutir o golpe. General Braga Neto, vice de Bolsonaro, fez reuniões para discutir o golpe. Inclusive, algumas dessas reuniões foram nas sedes do PL, do partido de Bolsonaro de Braga Neto, o que é gravíssimo. Então nós temos um ministro da Justiça de Bolsonaro, Anderson Torres, e agora apareceu essa nova figura que circunda Bolsonaro, general Braga Neto, que fez reuniões para discutir o golpe. E a minuta que formaliza o golpe? É coincidência? E essas reuniões para discutir o golpe, impetrada, engendrada por Braga Neto, coincidência? As blitz realizadas por Silvinei Vasquez, que ele teve reunião 2 dias antes das eleições com o ministro da Justiça, Anderson Torres, coincidência? Tudo coincidência. Tudo leva para a trama do golpe, coincidência. A ação protocolada pelo PL, partido de Bolsonaro, ali no Supremo Tribunal Federal, pedindo a anulação de mais de 250 mil urnas para derrubar as eleições. Interessante que é só as eleições de presidente, né? As eleições de deputado federal, deputado estadual, senadores, eles não falaram. Só para presidente. Essa ação que foi protocolada ali para tentar derrubar as eleições para presidente, coincidência. Essa tentativa de golpe judicial foi coincidência? Ainda bem que o Supremo Tribunal Federal deu uma resposta de plano, condenando o PL por litigância de má-fé, em que ele vai ter que pagar aí mais de 22 milhões de reais de multa. De toda essa trama, nós já temos as conexões junto ao chefe-mor de um delegado da Polícia Federal, ministro da Justiça de Bolsonaro, Anderson Torres, um diretor da PRF, Silvinei Vasquez, um general do Exército, Braga Neto. Temos também, possivelmente, um governador, o governador Ibanez, só que tem mais gente. Tem os financiadores que estão sendo identificados e muitos já têm os seus bens e valores bloqueados. Nós temos que puxar também outra linha de líderes religiosos que usaram e exploraram da fé e da boa-fé das pessoas, propagando mentiras. E nós temos um outro fio que tem que ser puxado de
políticos envolvidos. Políticos, senadores, deputados envolvidos. E eu digo mais, tem um outro fiozinho que tem que ser puxado, de servidores e agentes públicos, sejam militares ou não, que estão envolvidos nessa trama, cuja base que sustenta e sustentou tudo isso já tem investigação estabelecida da milícias digitais. As milícias digitais, com as fake news, com as mentiras propagadas 24 horas nas redes sociais, é quem dava base para toda essa trama. E todos têm que ser responsabilizados. Se houver tolerância, vai haver impunidade, a impunidade vai gerar mais a violência a partir dessa reestruturação desses grupos, um grupo mais violento, mais estruturado para um novo golpe. Então tem que haver justiça. E essas conexões vão acontecer, já estão acontecendo. E quem vai abrir o bico, Andréia? Quem vai falar? Quem tiver mais a perder. Se não forem encontradas provas substantivas, e nesses mais de 1.000 celulares encontrados e que serão periciados, inclusive o segundo nome da Segurança Pública do DF deu seu depoimento ontem. Ele se chama Fernando Oliveira. Ele entregou o celular dele para a perícia. Ele disse que foi escolhido ali pelo então secretário do DF, Anderson Torres, que já tinha um plano de ação para que eles pudessem fazer para combater qualquer tipo de invasão, só que esse plano de ação não foi cumprido, que vários militares pegaram folga, pediram licença, anteciparam férias para não estarem ali naquele dia. O alto comando não estava presente naquele dia e que Anderson Torres, o secretário, então secretário do DF, ele antecipou as suas férias para não estar no Brasil no final de semana da tentativa de golpe. Ou seja, a Polícia Militar do DF estava sem comando. E o único comandante que tinha, Fábio Vieira, está preso. Então, meu querido, essas responsabilizações ocorrerão e vai abrir o bico quem tiver mais a perder. E quem tem mais a perder, geralmente não é os grandãos aqui não, os maiores aqui não. São os intermediários. Como, por exemplo, esse coronel que foi preso da PM. Como, por exemplo, esse segundo nome da Secretaria de Segurança Pública do DF, que já começou a abrir o bico. Essas pessoas vão abrir o bico, vão falar o que fez, o que não fez, por que não fez, quem mandou, quem deixou de mandar. Quem deveria fazer e não fez. Isso terá que ocorrer. Inclusive, o Supremo Tribunal Federal já pediu para o interventor, tá? Para o interventor mandar o relatório em relação à atuação ou não dos militares em toda essa trama. Entende? Isso deverá ocorrer. E já existe mais de 5 processos de investigação na Corregedoria da Polícia Militar do DF, que investiga a atuação ou omissão de policiais militares ali naquele contexto do golpe. Só que não para por aí, não. Não para por aí. Segundo a trama pré-estabelecida ali, na tentativa e no planejamento do golpe, engendrado por reuniões pelo general Braga Neto, só não houve o golpe de fato e de verdade, porque o alto comando, em sua maioria, das Forças Armadas, disseram não. Só que um grupo disse sim. Quem é esse grupo? Esses golpistas, dentro das Forças Armadas, têm que ser identificados. E, a depender da atuação deles, se houve a prática de crime em alguma atuação, tem que ser responsabilizados. Inclusive, Lula disse que, independente da patente, se cometeu crime, se participou, tem que ser responsabilizado. E isso
é uma verdade. E Lula disse também que a inteligência dele não funcionou. Eu já expliquei aqui a minha posição, inclusive muitas pessoas não gostaram, inclusive pessoas de esquerda, mas eu tenho que falar o que eu tenho que falar. Eu vou dar a minha opinião segundo a minha percepção. E foi a minha opinião. Houve um serviço de contra-inteligência, na minha opinião. Não foi que a inteligência do DF falhou, não. Houve um serviço de contra-inteligência. E as máscaras caíram. E agora é tolerância zero para criminosos, travestidos ou mascarados de manifestantes, que manifestantes não são golpistas e tem que ser tratado dessa forma. E graças a essa queda de máscaras, isso hoje está ocorrendo. E tem que ocorrer muito mais. Então, meu querido, tudo isso que eu falei para vocês, não tenha dúvidas, será objeto de livros, em que muitos pormenores e entrelinhas e bastidores que nós não sabemos e não alcançamos serão deflagrados e descobertos nesse tipo de publicações que haverá ainda. Mas o que eu sei é uma coisa. Tem muita gente envolvida. Tem gente das Forças Armadas e que tem que ser alcançadas. Tem servidores públicos. Tem gente do alto comando ali dos ministérios. Quiçá, né, todo esse pessoal que eu já falei para vocês. E todos têm que ser responsabilizados e investigados. E vai abrir o bico quem tiver mais a perder. Porque Bolsonaro está lá nos Estados Unidos. Está com muito medo, mas está lá. Inclusive, Lula vai ter uma reunião agora no início de fevereiro com Biden. E já 46 congressistas dos Estados Unidos já fizeram um documento pedindo para o presidente dos Estados Unidos revogar o visto de Bolsonaro. Porque o visto de Bolsonaro é um visto para chefe de Estado. E Bolsonaro não é mais chefe de Estado. Bolsonaro agora é ex-presidente. Não tem mais esse status para ter um visto como esse. E muitos democratas ali dos Estados Unidos pediram para Biden revogar o visto dele e deportar, devolver Bolsonaro para o Brasil. E só falta uma coisinha para isso, um pedido de Lula, não é? Mas Lula não é bobo. E Lula sabe que talvez não seja a hora desse pedido. E aí, coincidências ou fato? Deixe seu comentário que é importante. Compartilhe esse vídeo para que as pessoas tenham acesso a essas informações. Precisamos gerar essa conscientização e essa cidadania, consequentemente, para que não sejamos tão enganados e levados por um engodo, por projetozinhos de fascistas ignorantes que usam de religião, usam de farda para enganar, para mentir, para iludir as pessoas. Compartilhe esse vídeo, deixe o seu comentário e se inscreva no canal caso você não seja inscrito, porque aqui a informação é sempre de forma clara, objetiva e sempre com muita seriedade. Todos os dias, no período do almoço, estamos aqui. E você que está ao vivo comigo no chat agora, meu querido, um grande abraço, minha querida, muito obrigada, beijo no seu coração, viu? Tamo junto todos os dias aqui, gratidão sempre. Um grande abraço, até o próximo vídeo, tchau, tchau.